Trump ganhou as eleições em 2024 pela segunda vez na história dos Estados Unidos, fazendo ele o 47º presidente dos Estados Unidos. A esquerda fica se roendo de raiva, a direita fica gritando, comemorando de alegria e a mídia tá lá toda escandalizada, falando um monte de fake news. Mas aí a gente se pergunta, beleza, como que isso pode impactar as nossas vidas? Visto que o presidente Lula, que é o nosso atual presidente, já falou muitas coisas contra o Trump e já se posicionou contra ele em público. Bom, meu nome é Douglas Isidório e eu quero passar para você hoje, da forma mais simples possível, compartilhando aqui a minha tela, qual que é a percepção das pessoas em relação a esse resultado, qual que é o lado que a gente se ferra, porque sim tem um lado negativo, qual que é o lado que a gente se dá bem também, e principalmente a minha opinião e o que você pode tirar de proveito disso para a sua vida. Primeiro aviso que eu queria falar aqui é o seguinte: se você odeia o Donald Trump, não assista esse vídeo, tá? Porque você vai passar raiva. Então, bora lá para minha tela. Trump ganhou as eleições. Estamos ferrados ou não? Bom, sim, nós temos algumas coisas aqui negativas que estão acontecendo, mas também essas eleições estão mostrando muitas coisas para nós. E eu achei muito interessante, enquanto eu estava vendo aqui algumas reportagens também, notícias, e eu percebi muito da mídia brasileira tentando atacar o Donald Trump. Isso é muito engraçado. Então, dentro do cenário da mídia, eles estão falando que o Trump é contra a democracia. A vitória dele significa um retrocesso, porque significa que nós estamos perdendo o raciocínio, a gente está voltando, está regredindo, ao invés de começar a pensar em pautas modernas, como por exemplo, pautas ambientais, que são coisas que ele não liga a mínima e que, como muita gente sabe, a esquerda, principalmente aqui no Brasil, gosta muito de tratar. Como, por exemplo, assuntos sobre o direito dos animais, assuntos sobre o clima ou aquecimento global, que muita gente acredita. Tem uma questão aqui também que a mídia fala bastante e está falando muito, principalmente a Globo, é que o Trump ganhou de forma ilegal. Quem falou isso também foi a UOL, né? Eu até anotei aqui que eles disseram, tipo assim, o Trump ganhou de uma forma estranha, né? Não sei o quê, como se estivesse falando assim, olha, não foi certo o que aconteceu. Isso é muito doido de você ver. E eu falo isso, pessoal, porque assim, que parece que é um monte de barata tonta ali tentando passar uma notícia. Fica bem engraçado. Eu diria que a Globo saiu do ramo de notícia e agora tá no ramo de entretenimento. Mas a questão é, o pessoal da mídia brasileira tá desesperada. Mas fica até o final do vídeo que eu vou te falar uma emissora que pelo menos eu encontrei boas fontes de notícia que não tinha todo esse desespero, todo esse antiprofissionalismo. Mas a visão da mídia, num resumo, é desespero, medo e uma vergonha também, porque eles estavam atacando o Trump e agora ele venceu. Mas enfim, eu também queria dizer o que as pessoas pensam. De fato, na minha visão, não importa tanto a gente ver somente a mídia. O que importa é o que pessoas como eu, como você, estão pensando em relação a esse evento. E aí, eu peguei aqui um exemplo, né, de comentário. Na verdade, eu peguei alguns. Primeiramente, tem esse comentário aqui de um cara que estava falando sobre a democracia, porque a UOL fez uma reportagem e eles estavam dizendo, lá segundo o colunista da UOL, que o Donald Trump, igual eu falei aqui em cima, né? Ele era contra a democracia, ou seja, o Donald Trump vencer significa que existe um problema na democracia. E aí a pessoa comenta assim, parem de usurpar o termo democracia, né? E aí tem outras pessoas reclamando, falando sobre a questão da desinformação. Então, tipo assim, os canais de YouTube dessas grandes emissoras são canais que a maior parte do público, se é que pode chamar de público, da audiência, vamos dizer assim, são pessoas contra a desinformação que eles estão passando. Então a galera tá acordando, ninguém tá mais caindo nessa de que a emissora que tá lá na TV tá falando sempre a verdade. Obviamente, isso daí já faz tempo, né? Mas é legal a gente ver que as pessoas estão demonstrando isso o tempo todo. E um pensamento curioso que eu anotei aqui também, eu vi não só no Brasil, mas também fora do Brasil, pessoas comentando que seria legal ter um presidente como Donald Trump lá no país deles. E aí tem uma outra coisa aqui que me chamou bastante atenção,
que antigamente, eu não tô falando assim de só 50 anos atrás, tô falando de, sei lá, né, até 2015 a gente pode colocar aí. O cenário era que quem votava na direita era classe média ou alta, em resumo, seria a elite. Ou seja, quem tem dinheiro vota na direita, quem é empresário vota na direita. E quem é proletariado, é trabalhador, é honesto, né? Eu falo honesto entre aspas porque eles geralmente apontam que quem tem empresa, quem é dono de alguma coisa assim, é desonesto. Quem é honesto acaba votando na esquerda. Esse era o senso comum que muita gente tinha. Talvez você até era alguém que há anos atrás votava na esquerda. E agora, com essa vitória do Trump, isso acentuou algo que foi um tapa na cara da esquerda. Que lá nas eleições dos Estados Unidos, a gente tinha pessoas de minorias votando em massa no Trump. Ou seja, dizendo que a esquerda, se a gente pode dizer assim, os democratas são a esquerda nos Estados Unidos, não estavam representando essas minorias, essas pessoas. Mas vamos lá. Qual que é o lado que a gente se ferra aqui nessa história? Eu quero ser bem lúcido, vamos dizer assim, e mostrar os dois lados. Segundo, ao que eu conheço, ao que eu penso. Não sou nenhum economista, né? Eu só sou um cara que tem aí alguns anos em contabilidade, alguns anos em negócios e vivo aqui no Brasil igual todo mundo. Quem quer ir morar nos Estados Unidos vai ter uma dificuldade, visto que o Trump é o cara que luta contra a imigração ilegal. Porém, se você quiser ir morar nos Estados Unidos de maneira dentro da lei, para você, eu acredito que não vai ter tanta dificuldade. Eu acredito que, vamos supor assim, vai impactar aí, sei lá, 10%. Mas para quem está querendo fazer as coisas de maneira ilegal, com certeza vai ter muito mais dificuldade. Vai ser algo muito mais rigoroso para você conseguir obter sucesso nessa empreitada. Isso é porque o Trump está querendo fechar os Estados Unidos, né? Ele não quer que os imigrantes ilegais, segundo ele, roubem os empregos dos americanos. Ele quer colocar a América em primeiro. Isso daí é uma visão que ele tem. Você pode concordar ou não. Eu particularmente concordo, porque é o país dele, é a casa dele, vamos dizer assim. Então, ele tem que fazer isso mesmo. E um segundo ponto aqui, quem quer vender para as pessoas que moram nos Estados Unidos vai ter uma dificuldade, visto que o Trump ele é muito patriota. Então, possivelmente, ele pode acabar fazendo algumas ações para que aumente imposto e desincentive quem quer vir de fora, ou seja, fora dos Estados Unidos, e vender para quem está lá. Então, se você, por exemplo, tem um e-commerce, você vende para quem está nos Estados Unidos, exportações, provavelmente vai ter um imposto para incentivar o comércio local, perdão, o comércio nacional, e ao mesmo tempo vai ter desincentivo para aquilo que está vindo de fora. Beleza. E aqui nós temos o lado bom também. E na verdade o lado bom ele é até maior do que o lado ruim. E o lado que a gente se dá bem é, em primeiro, o Lula está com medo do Trump. Não sei se vocês estão vendo, mas o Haddad, o Lula, né? Eles estão fazendo alguns comentários, beleza, ali e tudo mais. Só que se você perceber, eles estão demonstrando medo. Então teve até aquele comentário do Lula falando assim: a gente precisa de diálogo. A gente quer, parece que ele falou assim, a gente quer paz, alguma coisa nesse sentido, tentando ser um pacifista. E é engraçado porque ele já atacou o Trump há um tempo atrás. E agora ele tá aí falando que tem que ter diálogo, não sei o quê. Isso nos mostra que ele tá com medo. E por que que eu acredito que isso é bom? Porque pensa comigo, o governo Lula é de esquerda, o Trump seria de direita. O Brasil e os Estados Unidos têm uma relação, vamos dizer assim, até que boa, por muitos anos. Com certeza o Brasil sempre se ferra na maior parte porque é um país menor, com menos influência, mas tem uma relação. A gente não pode negar isso. E o Lula ter medo do Trump mostra que pode ser que em alguns momentos ele repense antes de tomar algumas ações, porque as ações que ele toma aqui no Brasil podem repercutir para fora e mostrar para os Estados Unidos, por exemplo, uma possível ameaça ou uma discordância de ideias. Então isso daí é bom pra gente, porque o nosso governo vai se conter um pouquinho, porque você sabe, os presidentes do Brasil são mestres em fazer cagada. Mas beleza. O segundo ponto aqui é que o Brasil poderá também
escolher atender entre a China ou os Estados Unidos, principalmente nos setores de tecnologia ou exportação, igual aconteceu lá em 2016. Porque pensa no seguinte, hoje a China compra carne e soja do Brasil e dos Estados Unidos, sendo o Brasil o maior exportador. Porém, de acordo com os discursos que eu vi do Trump, dá a entender que ele vai começar a apertar um pouco as rédeas e não vai abrir tanto o comércio para esses países, principalmente de esquerda. Isso daí abre um espaço, porque pensa assim, se os Estados Unidos cortar ou reduzir drasticamente a exportação para a China, por exemplo, exportação de carne de origem suína, o Brasil ganha um espaço, porque ele pode abraçar esse mercado. Então, a gente ganha, no caso, no PIB, porque o Brasil vai ter aí um mercado maior para atacar. Então, na minha visão, isso é bom. Mas é um cenário incerto, porque a gente ainda não tem muita certeza. Visto que, enquanto o Brasil estiver exportando mais carne, pode ser que o preço da carne dentro do Brasil aumente. Então, aí a gente tem aquelas possibilidades, né? Tem o lado bom, mas também pode ter o lado ruim. Mas quem está no agro, por exemplo, quem investe nessa área, provavelmente vai ter aí maiores ganhos, principalmente se a gente conseguir abraçar o mercado chinês por conta de uma decisão do Trump. Em terceiro lugar, para quem já está investindo nos Estados Unidos, né, nas ações da Bolsa Americana, que é o S&P 500, nós vamos ter uma possível alta nas ações. Por que isso? Primeiro que um dos discursos do Trump é reduzir o custo de energia elétrica. Afinal, ele diz que tudo começa na energia. E os investidores podem começar e investidores do mundo todo, eu estou falando, não só dos Estados Unidos, podem começar a querer aportar mais nas empresas americanas, fazendo com que tenha maior oferta e uma demanda balanceada, né? A gente vai ter o quê? Um aumento no valor das ações, elas vão se valorizar. Então, se você tiver algum investimento na Bolsa Americana, provavelmente esse investimento vai ser valorizado aí ao longo dos próximos meses. E eu anotei aqui também sobre a extração de petróleo. O que o Trump disse? Que eles vão reduzir o custo com a energia através da extração de petróleo. Eles vão querer extrair mais e mais para conseguir obter essas reduções no custo de energia e também vão fazer reduções no preço de algumas coisas através de redução de imposto. Então, o que a gente tem aqui? Redução de imposto, redução de custo na energia elétrica, fazendo com que tanto as grandes quanto as pequenas produtoras, e aí eu estou falando de empresas, tá? Tenham uma redução nos seus custos de produções, fazendo com que o seu produto tenha uma margem de lucro melhor e, em alguns casos, até reduzir o custo para o consumidor final. Mas assim, de qualquer jeito, a população ganha. Por quê? Se as empresas têm uma maior margem de lucro, elas vão conseguir reinvestir mais e crescer mais. E aí quem está investindo na bolsa ganha. Se as empresas reduzirem o custo de compra eu ia falar do brasileiro, mas do americano, eles vão ter mais dinheiro para poder investir. E lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não tem essa coisa de ficar investindo em renda fixa. Lá o negócio é correr risco. Ou seja, poderemos ter aí um aumento também nas ações do 500. E aqui eu coloquei até um gráfico para você ver de como que estamos nos últimos 30 dias, mais ou menos. Na verdade, a Bolsa Americana sempre está em crescente, mas pelo governo ser um governo que é empresário, é um cara mais de direita, é um cara que os empresários vão querer mais no poder, e os investidores também, deixa aquele clima mais tranquilo, fazendo com que as pessoas queiram investir. E aí a gente tenha essas elevações nas valorizações. Bom, um outro ponto aqui é a alta no dólar. Provavelmente, com todas as ações que o Trump está tendo, nós vamos ter uma alta no dólar, fazendo com que não necessariamente o real se desvalorize perante o dólar. Não confunda com isso, tá? É o dólar que vai se valorizar perante as outras moedas do mundo. Então, por conta disso, não necessariamente vai ser ruim para o real, mas vai ser bom para o dólar. É assim que a gente tem que olhar as coisas, é assim que eu gosto de olhar. E isso significa que, se você tem uma profissão que você pode monetizar em dólar, você poderia estar fazendo isso. Vai valer muito a pena na hora que você for fazer a conversão de dólar para real. Então, eu fico colocando aqui
algumas profissões que, se você tem uma dessas profissões, é uma ideia você ir atrás de monetizar em dólar. Porque assim, tudo que o Donald Trump, e aí tá passando aqui na tela para quem estiver só ouvindo, é só você voltar aqui no vídeo e dar uma olhadinha. Eu não vou ficar falando porque são 28 profissões que eu anotei aqui. Mas por que que eu acredito que o dólar vai ter essa alta? Por conta das ações que o Donald Trump estará tomando. Ele está priorizando muito o país dele. E dessa maneira, provavelmente, se tudo que ele está falando nas promessas dele, ou pelo menos metade das coisas que ele está falando, derem certo, a gente já vai começar a ver uma valorização do dólar. Bom, e Douglas, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Primeiro, eu fico feliz de ver a Globo chorando. Isso daí dá muita satisfação. Você vê a falta de profissionalismo deles, como eu falei aqui, porque assim, se a Globo reclama de alguma coisa é porque aquilo na verdade é bom. É assim que eu penso. Outra coisa, o Trump não é um santo, eu também não sou um super defensor dele. Eu falo dele como um profissional. Acredito que o plano que ele tem para os Estados Unidos faz sentido. Isso pode impactar positivamente na nossa vida, na minha, na sua, da nossa família. A gente está falando aqui dos Estados Unidos, o país que, querendo ou não, tem influência sobre o mundo inteiro. Mas, como pessoa, eu não tomaria um café com o Trump, por exemplo. Porque, assim, o cara tem várias acusações, fraude contábil, aí tem caso com atriz de mais 18, enfim, tem um monte de coisa que é falado. Eu não sei até que ponto tudo isso é verdade, mas pode ser que tenha bastante verdade no meio de tudo isso. Eu vejo o Trump como alguém bem problemático, então, apesar de fazer um vídeo feliz por ele ter vencido, eu ainda tenho um pé atrás porque eu fico um pouco de medo em algumas questões. Ele fala assim: ah, com um telefonema eu resolvo uma guerra. Ele é muito confiante nele mesmo. Eu não gosto tanto de pessoas que são assim. Mas isso é como pessoa. Eu, como eu falei, não tomaria um café com ele, mas eu votaria nele se eu estivesse nos Estados Unidos. Outro ponto também é sobre as mídias, né? Tome cuidado. Inclusive, essas acusações eu vi sendo tratadas, né? Sendo divulgadas pela Globo. Eu penso, até que ponto eu também posso confiar ou não na Globo, né? E aí, dentro disso, eu percebi que tem muito jornalismo mau caráter. Isso daí você com certeza já está cansado de saber. Mas eu queria deixar um parabéns aqui para a Record. Eu vi que o pessoal fez um bom trabalho lá. Eles têm opiniões. Não seria bem uma opinião pessoal de alguém, mas seria talvez a análise fria que eles têm ali como uma corporação, né? Vamos dizer. E aí, para finalizar, eu tenho 3 sugestões aqui que você pode seguir se você quiser. Está um cenário propício para quem quer aumentar a sua renda em dólar, para quem quer investir nas empresas dos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, se dolarizar, porque provavelmente o dólar ou ele vai se manter ou ele vai subir. E a gente já viu isso nessa última semana, que até o Google ali deu uma escorregadinha e talvez fez uma possível previsão. Bom, e agora eu queria dizer para você que eu acredito que tudo começa na educação. Porém, muita gente acha que escola particular é a melhor forma de você educar o seu filho, se educar, por exemplo. E eu fiz um vídeo que está aparecendo aqui agora para você. Será que escola particular vale mesmo a pena? Será que não tem uma outra alternativa? Bom, assiste o vídeo aí para você saber. Clique e assista. E tchau!